Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E no comentário de hoje começamos aí com a situação da colheita americana essa semana. O ritmo tá lento, tá abaixo das expectativas. O plantio nesse ano da safra de soja e de milho foi um pouco mais cedo que o normal e já deveria estar indo para o fechamento da colheita de soja. E o USDA apontou essa semana com 83% das lavouras colhidas. Está com atraso, né? A semana passada estava com 72%. O ano passado, que a lavoura estava um pouco mais atrasada que esse ano, tinha 89% colhidos. E a média histórica é 89%. Ou seja, está com atraso e tem indicativos que na semana que vem tem nevasca em algumas regiões do norte e do cinturão. Talvez até lá essas áreas estejam colhidas. Então, por enquanto, é ainda atraso. O que o pessoal comenta é que parte dessa soja que está sendo colhida, ela está com uma qualidade comprometida. Aponta aí um pouco menos de óleo, qualidade do óleo um pouco inferior, menor volume de proteína, ou seja, isso reflete na realidade em queda de produtividade quando a gente vai pensar em produção de ração. Mas isso não tem mostrado muito reflexo no mercado. O mercado teve um reflexo bom na semana passada com relação aí o anúncio do Trump, que pode voltar a negociar, que vai conversar com os chineses no final do mês, agora na virada de novembro para dezembro, com os chineses aqui no G20 na Argentina. E isso que deu aquela motivada e arrancou o mercado aí dos patamares aí que estavam sendo trabalhados 8,40, 8,50 para 8,70, 8,80 e as posições aí do ano que vem acima de 9, 9,20, 9,30. Deu uma recuperada nos indicativos. Outros fatores não estão sendo favoráveis para a soja nesse momento, porque, por exemplo, como os embarques aí semanais divulgados pelo USDA na semana, ele mostra um acumulado de soja aí dos Estados Unidos até agora em 8,5 milhões de toneladas. Só para comparar, o ano passado eram 14,8 milhões de toneladas embarcadas nesse mesmo período. Então, os chineses estão fazendo falta nesse momento. Os demais compradores continuam levando, mas não levam da mesma maneira agressiva que os chineses levavam nesta época do ano lá nos Estados Unidos. Os demais compradores vão comprando constantemente e aproveitando que a soja americana está barata, né? Está mais barata que a brasileira e estão levando lá, mas os chineses não estão atuando nos Estados Unidos e também não acredito que haja um acordo muito rápido aí, porque o próprio governo chinês aponta que em guerra comercial geralmente os dois perdem, né? Então eles já não acreditam que vai ficar bom para os dois lados, né? Então pode até cair um pouco a taxa de importação chinesa, os americanos afrouxarem alguma coisa favorável, mas o reflexo é que nós vamos continuar levando vantagem nessa briga aí, porque os chineses vão continuar dando preferência à soja aqui da América do Sul, principalmente do Brasil. Isso é fator aí que vai manter prêmios brasileiros melhores que os americanos, como já estão hoje, né? Hoje, por exemplo, comparado o prêmio de dezembro da soja americana está na faixa de 22 pontos acima de Chicago. E o prêmio brasileiro, 250, 260. Então veja a diferença dos valores em função, basicamente, hoje é a taxação de 25% em cima da soja americana pelos chineses. Outra notícia que circula aí nos parâmetros é que essa semana o economista-chefe do USDA começou a indicar aí que há um indicativo, há uma tendência do produtor americano em reduzir a área de soja nesse novo plantio 2019. E há uma expectativa que aumente a área de milho e também a área de trigo. Proporcionalmente, talvez o trigo aumente mais ainda, porque o trigo teve uma disparada nas cotações internacionais, há perdas na safra em vários locais do planeta e com isso há uma necessidade maior de trigo e o milho também, né, tem uma produção menor que a demanda. O que se comentou nessa semana é que o USDA, esse economista divulgou aí que pode vir um plantio de 82,5 milhões de acres frente aos 89,1 milhões do ano passado, ou seja, uma queda grande na soja, né? Então isso é benéfico aí, porque isso pode refletir em uma faixa de 8, 10 milhões de toneladas a menos de produção. No milho se espera aí um plantio de 92 milhões de acres, a última safra, essa que estão colhendo agora, é 89,1, então um leve crescimento no milho que não é de assustar. Com relação ao mercado brasileiro, continuamos aí com poucos negócios, tem pouca soja para comercializar,
valorizar, níveis de R$ 87 nos portos, níveis de R$ 80 para a safra nova, os vendedores querem na faixa de 85, ou seja, ainda está distante aí dos níveis de compra e venda, e poucos negócios na semana aí por enquanto, porque tem pouca soja da safra velha e a safra nova ainda, o produtor esperando que caia o tabelamento do frete, que melhore os prêmios, que melhore o nível, e a maior parte mais interessada em plantar e correr com o plantio aí aqui no mercado brasileiro do que em negociar. O clima segue favorável em todas as regiões brasileiras, com chuvas regulares, sem problema para a safra aí que está nos campos. Com relação a milho, a colheita, segundo o USDA, está em 76% aí nessa semana. Semana passada era 63%. A média é 77%, ou seja, está levemente atrasado. Como o plantio do milho também se deu mais cedo nesse ano, já deveria estar com mais de 80% colhido. Então está com um atraso também no milho. E tem estados aí como a Dakota do Norte que está com 49% colhido, tem 51% da safra para colher. E há indicativos que na Dakota do Norte pode ter neve na semana que vem. Então aí há um risco no milho maior, né, que da soja. A soja está na reta final da colheita e o milho pode ter um risco aí de alguma perda com nevasca nesse final da temporada americana. O fator positivo do milho é que os Estados Unidos continuam exportando em ritmo acelerado, os embarques americanos já estão em 9,9 milhões de toneladas, se comparado com o ano passado era 5,5, ou seja, o milho também teve uma alavancagem nas cotações, teve uma pressão, não como reflexo direto da pressão de alta vinda da China e dos Estados Unidos com relação a uma possível volta às conversas com os chineses, que afeta mais a soja, mas o milho em cima da boa demanda de milho americano aí, voltando a trabalhar na faixa de acima de 3,70 para as posições de curtíssimo prazo, na faixa de 3,90 para médio prazo, a $4 lá em Chicago e acima dos 4,10 aí para as posições longas. Então o milho segue com bom potencial e mostrando que as posições futuras seguem favoráveis em função de que estamos em um ano que vamos ter uma demanda maior que a oferta e possivelmente 2019-2020 também vai continuar tendo uma demanda maior que a oferta, porque a demanda do setor da ração está em crescimento, a demanda do setor do etanol está em crescimento, e aí um fator positivo. E que nem eu citei, os produtores americanos talvez plantem aí cerca de 3 milhões, 2 milhões e meio de acres a mais de milho, justamente vendo esse potencial de cotações do milho maiores para 2019, 2020, já pensando na safra do ano que vem. A safra atual em colheita tem algumas perdas localizadas, alguma perda em qualidade também no milho, poderia estar mais adiantado. No mercado brasileiro, uma calmaria na semana, ainda o vendedor querendo alta, esperando que a fase de baixa terminou aí no final de outubro, agora começa uma nova onda de leve crescimento das cotações, mas como nos portos está na faixa 37, 38 no máximo aí para as posições de dezembro e janeiro, os compradores internos continuam se balizando aí pela exportação, né? O câmbio teve uma leve alta aí no começo da semana, trabalhando nos melhores níveis em 2 semanas, e com isso dando um fôlego aí para as posições de porto aí perto de R$38, mas os compradores internos estão levando esse nível como balizador e as cotações ainda não mudaram quase nada nas regiões produtoras e também nas regiões consumidoras brasileiras. O grande obstáculo ainda do milho continua o tabelamento dos fretes, que atrapalha as negociações e as novas negociações na exportação. E é essa a condição do milho para este momento aqui no mercado brasileiro. Outras notícias de milho vêm da Ucrânia. A Ucrânia é nossa concorrente no mercado internacional de exportação, está em colheita, cerca de 85% da safra da Ucrânia está colhida até o momento. A projeção de safra dos ucranianos é para 30 milhões de toneladas, do USDA é para 31 milhões de toneladas, e a expectativa de exportação do país do leste europeu é de 20 a 22 milhões de toneladas. Então os ucranianos disputam espaço aí com o Brasil para tentar ficar aí atrás dos Estados Unidos, aí, que é o líder na exportação mundial de milho, mas por enquanto o Brasil segue em segundo, a Ucrânia em terceiro no ranking dos maiores exportadores mundiais de milho. E o Brasil tende a ganhar espaço aí nos próximos anos porque temos um potencial grande de expansão aí do milho, da safrinha, das condições de produção, de tecnologia, de irrigação, ou seja, tem potencial de se avançar, porque nós usamos pouca área da soja ainda para milho, né? Então, o volume aí de área plantada do milho, safrinha, em relação do que se planta da soja ainda é bem pequeno, sendo que alguns estados aí já estão em 50%, como é o caso do Mato Grosso, planta praticamente metade das áreas que planta de soja com milho safrinha, mas nas demais regiões o plantio de milho safrinha ainda é bem inferior ao que se planta da soja.
soja. Com o passar dos anos, aí nós vamos ver um avanço nessa situação de plantar mais milho, porque a demanda mundial vai crescer, os chineses estão vindo para o mercado aí nos próximos anos e aí tem potencial de avançar nesse segmento também. Com relação ao mercado de arroz, aí seguimos aí na fase aí de uma leve pressão de alta, provavelmente em função de que passou a fase crítica do produtor, aqueles que tinham dívida de outubro aí já passou, pagaram, rolaram, e agora muito produtor vai segurar o arroz aí, alguns já falando que vai deixar para vender em janeiro, fevereiro, já para cair no faturamento do próximo ano, ou seja, pular um ano fiscal para frente aí para o imposto de renda já ser impactado lá em 2020, não já em 2019. Então essa condição de produtor de arroz já um pouco menor pressão devemos ter aí nos próximos dias, e com isso a indústria que vai precisando de arroz vai tendo que se adaptar aí à condição de menor oferta agora nos próximos dias, e a demanda vai voltar, né? O varejo agora está mais otimista, passou as eleições, agora acreditando que a volta do consumo dos alimentos básicos também, que tinha sentido o baque, né? Na véspera, nas últimas 4 semanas aí de véspera da eleição, tivemos uma calmaria geral no consumo brasileiro, e agora o mercado já está um pouco mais otimista, esperando aí que volte a demanda de arroz, de feijão, das próprias carnes aí, que andou perdendo espaço aí nesse último mês de outubro principalmente, e agora voltando a ter demanda, e com isso o mercado de arroz de varejo também deve ter uma puxada no consumo. As promoções que a gente tem visto está na faixa de R$ 11,98, R$ 11,89 as comerciais, R$ 15, 16, 17 reais as nobres, e arroz variando de 10 a 25 reais o pacote, e tem uma margem de variação muito grande. Essas marcas aí que estão na faixa abaixo de 12 reais provavelmente estão carregando um prejuízo grande no valor aí que está sendo praticado, e vão ter dificuldade de repor, porque a comercialização de arroz já avançou bastante, e hoje no mercado gaúcho nós temos aí talvez menos de 30% da safra para ser comercializada, e agora quem tem arroz provavelmente é aquele produtor mais capitalizado, aquele que não precisa vender, e aí há uma pressão provavelmente maior da compra do que da oferta, e aí dando um fôlegozinho para o mercado gaúcho, que veio trabalhando muito fraco aí nas últimas semanas, entre 40 e 46 reais, agora podendo ter uma alavancagem nesse mês de novembro, que é um período que o pessoal volta para comprar, repor estoque, para ter matéria-prima para trabalhar no final do ano, no começo do ano. Com relação a feijão, estamos numa fase aí da volta da reposição, talvez uma leve pressão de alta, em função de que nesse momento praticamente não existem colheitas, e a oferta de produto novo é só daqui umas 4 semanas aí que tem produto do estado de São Paulo devendo entrar, e com isso a demanda voltando a um fôlego aí para uma retomada dos níveis que estavam entre 100, 110, 120 reais, talvez um ganho de 10 a 20, 30 reais aí para um produto um pouco melhor, e até um pouco acima, porque o consumidor está voltando aí, provavelmente vai voltar agora nessa semana aí, que é a semana de pagamento dos salários aí referentes ao mês de outubro, e nós vamos ter demanda, e na semana que vem as reposições do segmento do feijão também, e um apelo positivo aí para um aumento do consumo. Lembramos que nessa semana aí, na quinta-feira, nós vamos ter o Simpósio Nacional do Feijão em Uberaba, e nós convidamos a todos os nossos amigos para participarem aí do Simpósio do Feijão, que é promovido pelo pessoal da Universidade de São Paulo, da USP, da Exalc, e é um grande simpósio aí, grandes palestrantes, e a gente vai estar lá batendo um papo sobre o mercado do feijão e sobre as tendências, sobre essa nova onda agora, da mudança, né, do estilo de plantio, das variedades, agora vindo para essa linha dos feijões cariocas aí que não escurece, na linha do Dama, o que fez isso no mercado, o que isso vai mudar daqui para frente, o espaço na exportação, o Brasil se tornando exportador, o espaço no mercado internacional, a grande demanda aí, por exemplo, indianos aí, a Índia necessitando de grandes volumes de feijão, então é um novo polo aí, um novo espaço para o mercado feijão, e onde que vai ser debatido no Simpósio Feijão aí, em Uberaba aí, nesta quinta-feira, dia 8. Aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor, um grande abraço a todos, até o próximo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?